começar, assim, agora a parte da tarde, eu vou convidar aqui essa palestrante, a Maresca Tiveron, que é advogada, formada pela PUC de São Paulo, é pós-graduada pela FGV, também de São Paulo, sócia da área bancária e fintech na Viseu Advogados, especialista em regulamentação bancária e de fintechs, atuando no mercado de pagamentos há 20 anos. Eu acho que isso é mentira, tá? Porque ela não tem como estar trabalhando há 20 anos nesse mercado, não. Mas vem para cá, Maresca, é um prazer estar aqui com você. O palco é seu. E a gente volta daqui a pouco, eu volto daqui a pouco para cá para a gente bater um papo nas perguntas. E ó, antes de deixar a Maresca, você que está assistindo a gente, bota a pergunta aí, coloca a pergunta que a gente vai depois trazer as suas perguntas para a Maresca responder no final da palestra dela. Obrigada, Paulo. Sucesso aí, obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço a Abrão Filho essa oportunidade de estar aqui para falarmos sobre IPs, né, instituição de pagamento e arranjos de pagamento. Poder falar sobre democratização do serviço financeiro de forma geral é sempre uma ótima oportunidade. E a educação financeira que a gente sente falta no Brasil, né, de forma geral. Então, eu agradeço e parabenizo a iniciativa da Fintech Abrão Filho, desse evento maravilhoso com speakers incríveis aqui o dia todo hoje. Então, começando aqui, a gente, para esquentar os motores, digamos assim, antes da gente entrar de cara, né, no conceito regulatório de IP e arranjo de pagamento, acho que só para a gente ter um pouco de contexto, de dados do país, né, do Brasil, no universo de fintechs, né, porque instituição de pagamento, arranjo de pagamento não deixam de ser tipos de fintechs. Fintechs é um nome bem abrangente, um termo bem abrangente para toda e qualquer empresa que presta serviço e oferece produto financeiro com tecnologia, né, atrelada. Então, mas antes da gente entrar aí para falar, né, das questões mais normativas de IP e arranjo, eu acho legal a gente lembrar e ter em mente que as fintechs têm tido importante papel na democratização dos serviços financeiros no Brasil, né? A gente tem ainda no país mais de 30 milhões de pessoas desbancarizadas. É um número muito grande, né? A gente sempre fala isso, né? Quando a gente pensa que o Brasil é um país que tem mais smartphone, né, do que conta em banco, as pessoas, né, tem mais gente com um telefone na mão, que é um telefone com acesso à internet, do que ter conta, né, para guardar o seu dinheiro, ou seja, elas ainda guardam, digamos assim, no colchão. Essa realidade precisa ser mudada, né? E o regulador Banco Central tem isso muito em mente, né? Quando ele criou a agenda, né, que é chamada de agenda BC hashtag, uma agenda muito positiva na busca de algumas metas, sendo que a bancarização da população, a inclusão financeira são objetivos muito claros do regulador, né, nessa agenda, justamente por essa realidade, né? A gente tem ainda muita gente desbancarizada. Outro dado que eu acho legal trazer aqui no início é falar de concentração bancária, né? Então, quando a gente pensa que nos Estados Unidos existem mais de 5 mil bancos, né? E aqui no Brasil a gente tem 158 bancos, é muita diferença, né? O número por si só já demonstra essa concentração, né? De 5 mil para 158, né? O tamanho dos países não são tão diferentes assim para ter essa discrepância em termos, né, de quantidade, né? Então, além disso, nos Estados Unidos a gente se depara com 36% do crédito oferecido pelos 5 maiores bancos, né, lá dos Estados Unidos. Então, 36% do crédito está concentrado nos 5 maiores. No Brasil, 81% do crédito ainda hoje está bem concentrado nos 5 maiores bancos, mesmo depois desses últimos anos, a gente estar vivenciando um avanço grande
das fintechs, das instituições de pagamento, das SCDs, Sociedade de Crédito Direto, no país. Mesmo assim, a concentração ainda existe. Acho que assim, acho legal também falar, quando a gente fala de concentração bancária no país, né, é legal a gente não colocar muito assim, também um olhar muito de vilão, né, e bandido, e mocinho. É uma realidade que o país acabou sendo guiado por questões econômicas, o formato, né, da economia, a oportunidade que era dada para determinadas instituições, que a gente sabe que é bem diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né, onde uma startup tem muito mais incentivo, também político, econômico, social. Então, não é né, a questão dos 5 maiores bancos, eles foram transacionando e foram seguindo ali um business plan que fazia sentido naquele contexto de Brasil. Mas agora já não faz mais, né? Para o regulador já não faz mais também. Então, para o mundo atual, que nas 2 primeiras palestras que foram bem bacanas aqui, muito foi comentado sobre isso já, né? De que a tecnologia vem avançando muito rápido, as pessoas têm tido cada vez mais acesso, e devem ter mesmo, online, de serviços, de produtos. Depois da pandemia, a gente começou a ter uma vivência do comodismo e da conveniência de a gente ter cada vez mais os produtos entregues em casa, a comida entregue em casa, e a popularização e a competição entre os players é importante para o consumidor, né? E não deveria ser diferente para o serviço financeiro, né? Então, não é só na compra de produtos, na compra de serviços de forma geral, que a gente precisa fomentar a concorrência. Para o serviço financeiro também é muito importante, para o crédito também é muito importante, que assim a gente eleva o nível de desenvolvimento do país como um todo. E todos nós queremos que isso aconteça, né? Então, o Brasil é o 5º país que mais cresceu nos últimos 20 anos, né? Então, também a gente tem que falar de coisa boa, né? Ele é um país que vem trazendo cada vez mais crescimento em termos de PIB, em termos de tecnologia, né? A gente não fica atrás dos países mais desenvolvidos quando a gente fala de tecnologia financeira. O Brasil está muito bem posicionado, né? Isso é legal falar. O Pix posicionou o país como o segundo maior, né? O segundo maior case de pagamento instantâneo do mundo, né? Perdendo só para a Índia. Então, a gente está na vitrine aí do mundo em termos de tecnologia financeira, e as IPs e os arranjos de pagamento que a gente vai falar hoje são peças fundamentais para esse sucesso aí que a gente vem assistindo em termos de revolução, né, de tecnologia financeira no país. Por outro lado, o crescimento da pobreza, né, nos últimos anos também cresceu, né? Assim, a gente vê um crescimento de 26% para 30%, né, nos últimos 10 anos. O ideal é que ou estagnasse ou diminuísse, né? Se a gente está dizendo que, em termos de economia, vem crescendo, por que a pobreza não diminui? Né, por conta de desigualdades, de concentrações. Então, esses 2 números mostram para a gente que a gente tem que continuar numa agenda assertiva em termos de competitividade, em termos de busca da democratização de todos os serviços, inclusive dos financeiros. E aí, entrando aqui na instituição de pagamento, né, o que é uma IP, né, várias letrinhas aí que a gente tem ali nas normas do Banco Central. A instituição de pagamento, ela é uma instituição que oferece conta de pagamento, ela oferece a emissão de pagamentos, como o nome diz, ela está atrelada a pagamentos. Ela também permite uma transferência bancária, permite que o seu cliente use cartões de crédito, pós e pré-pago. Então, a gente tem aí instituições que não são bancos tradicionais ou instituições financeiras, no termo técnico. Elas têm um peso regulatório menor para iniciar essas operações, porque elas, obviamente, começam com um volume de transações mais baixo, né? E a ideia, o que
o que ela traz de benefício sempre é bom lembrar é agilidade, né, na prestação do serviço, mais proximidade com o seu cliente, porque quanto mais instituições, né, que prestam serviços financeiros a gente tem no mercado, mais o atendimento será personalizado, né, mais próximo do cliente, portanto, mais fácil de entender a demanda desse cliente, a instituição estará. E aí você começa a ter a facilidade, através das instituições de pagamento, mais facilidade de atender nichos específicos, públicos específicos. Então, e atender as dores desse público, né? E trazendo muita facilidade. Então, por exemplo, eu falei no começo aqui, tem mais pessoas com o celular na mão do que necessariamente com conta bancária. Isso significa que uma fintech, ela vai trazer uma tecnologia onde você consegue fazer uma transferência, né, de um dinheiro da sua conta para outra pessoa pelo celular, por exemplo. Né? É uma característica muito comum das IPs, das fintechs, trazer essa tecnologia para o mobile, que a gente fala, que é para o celular. Pessoas que moram, né, em lugares afastados de centros urbanos, né? A gente está falando do Brasil. O Brasil não é só o Sudeste, como a gente bem sabe, né? A gente tem aí um país extremamente continental, pessoas morando em regiões que são bem longe de centros urbanos, rurais. A gente tem, né, uma vasta área agro e rural nesse país. E essas pessoas, elas passam a ter mais acesso ao serviço financeiro de maneira prática, sem precisar ir até uma agência, por exemplo. Quem tem trazido essa revolução para, né, o sistema financeiro do Brasil são as fintechs, são as IPs. Né? Então, e isso impacta absurdamente na qualidade de vida, no nível de desenvolvimento do país como um todo. E a gente está falando de pessoas físicas, mas também jurídicas. Por quê? Porque há 10 anos atrás, os pequenos negócios, pequenas e médias empresas, ou o profissional autônomo, ele tinha muita dificuldade de ter um acesso a um crédito, por exemplo, porque não passava no crivo de um score de crédito, né, de grandes bancos, talvez por não ter um histórico ali, né, de liquidez, por estar começando o seu negócio, por ser autônomo, por todos esses motivos. E foram as fintechs, com a chegada delas, que a gente começa a ver esse cenário mudando e essas PJs, essas empresas também sendo atendidas com a possibilidade de ter crédito, de receber crédito, de usar a maquininha, de vender, né, mediante o uso de cartão, coisa que também não tinha oportunidades, né? Então, hoje eu falo, né, a gente vê cartão no ambulante, né? O ambulante que vai vender o pano de prato para você fala, não tem, eu estou sem meu cartão agora, eu aceito Pix, né? Então, essa é a democratização dos meios de pagamento, do serviço financeiro, que o regulador, o Banco Central, também quer ver e tem uma agenda ativa para isso já há algum tempo, tá? Então, falando das IPs, então são os produtos financeiros que gera menos burocracia, né? Então, as instituições de pagamento, elas oferecem produtos financeiros com menos burocracia, ela permite que tudo seja de forma online e ela também consegue atender o seu público de maneira mais personalizada. E a hipersonalização de tudo é uma tendência forte, né, que a tecnologia vem trazendo para o mundo como um todo. E aí, falando então, um pouco agora, né, que a gente aqueceu um pouco, falou de contexto de Brasil e tudo, falando mais do conceito básico da instituição de pagamento. Então, a IP ela é uma empresa que torna possível que outra empresa ou uma pessoa realize a venda dos seus produtos ou serviços e movimente dinheiro, através de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamento. Isso é importante porque é uma das maiores diferenças entre banco, instituição financeira e instituição de pagamento, é justamente
a concessão de empréstimo, né? Então, uma IP, ela pode fazer, né, em termos gerais, praticamente tudo que o banco faz em termos de oferecer produtos e serviços, mas ela não pode, ela mesma, emprestar diretamente dinheiro, né? A instituição de pagamento, ela tem 4 tipos que o próprio Banco Central, ele elencou nas suas normas, né? Então, ela pode ser uma emissora de moeda eletrônica, pode ser um emissor de instrumento de pagamento pós-pago, uma credenciadora ou um iniciador de transação de pagamento. Falando rapidamente de cada um, o emissor de moeda eletrônica, ele gerencia a conta de pagamento pré-paga, né? Então, quando a gente se relaciona com uma instituição onde a gente precisa, vamos dizer, carregar a conta, né, antes de usar aquele valor, para movimentar essa conta, é necessário você ter um saldo anterior, como a gente disse, não existe empréstimo, não existe, né, ultrapassar limite, porque aqui a gente está falando de IP, a gente está falando de uma emissora de moeda eletrônica, né, e a conta é chamada conta de pagamento, e não conta corrente, como é na instituição financeira. O outro tipo, emissor de instrumento de pagamento pós-pago, então gerencia uma conta de pagamento do tipo pós-paga. Os recursos, eles são depositados para pagamentos de compras já realizadas. Então, por que pós-pago? Porque aí é o uso do cartão, né? Então, eu primeiro uso o cartão, por exemplo, de crédito, e depois eu vou pagar a fatura desse cartão, mas tudo aí dentro de um arranjo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Quando a gente fala de cartão, existem regras que norteiam todo o fluxo do dinheiro, do pagamento, que a gente chama de arranjo de pagamento. O outro tipo de IP, credenciadora. As credenciadoras, elas não gerenciam as contas de pagamento, mas elas têm uma relação com a loja, né? Por isso que nós, pessoas físicas, a gente não vai ter uma relação com uma credenciadora, né? Então, exemplos de credenciadora das grandes, a gente tem Cielo, Rede, GetNet, Stone, né? Elas, na verdade, elas habilitam, né? Elas permitem que a loja aceite cartão nas suas vendas. Então, a maquininha é dela, da credenciadora, ou ela aluga, ou ela vende, né? A maquininha que quando a gente vai comprar, a gente passa o cartão, né? Ou a tecnologia, hoje em dia, no celular, né? Ali da loja, já para aceitar o Pix, para aceitar o cartão, no caso da credenciadora, o cartão, também da credenciadora aquela tecnologia, né? Então, esse é um outro tipo. E ainda o quarto, que é mais recente, aqui no Brasil, nas normas foi, né, incluído recentemente, é o ITP, né, Iniciador de Transação de Pagamento. Ele tem a missão de iniciar o pagamento ou a transferência sem que o usuário tenha que acessar o aplicativo do seu banco para poder fazer a compra. Então, quando a gente está, né, em algum marketplace, navegando aí em algum aplicativo para comprar algo, e a gente escolhe, por exemplo, pagar por Pix, com Pix, o que acontece, né, muito é que a gente tem que sair, na hora do pagamento, sair daquele ambiente, daquele aplicativo, né, de venda online, para ir abrir o nosso aplicativo do banco, para poder conseguir finalizar a transferência, né, por Pix. O iniciador, ele vai pular essa etapa. Ele é uma IP que vai permitir que a instituição financeira ou de pagamento se conecte com o estabelecimento online, por exemplo, ou físico, sem que o cliente tenha que, nós, né, que estamos ali consumidores, que a gente tenha que sair de um ambiente, de um aplicativo para outro, gerando fricção, um pouco de incômodo, né, e demora no processo. Então, o ITP é o iniciador que vai fazer essa ponte, sem ter o trânsito, o fluxo do dinheiro com ele. Então, ele não tem a responsabilidade de transferência efetiva financeira, de valor nenhum, mas ele tem a responsabilidade de checar se há o saldo daquele cliente no banco para que autorize a loja
a aceitar ou não, né, a finalização daquela compra. Tá? Então, de modos gerais, e tem aqui no desafio de quem sabe faz ao vivo, né? Falando de temas que são, tem sua complexidade, né? Que a gente sabe que são as letrinhas aí e todas as figuras que nós temos nesse ambiente, né, de tecnologia financeira do Banco Central, mas aqui é um resumo do quais são os tipos, tá, de instituição de pagamento. E também é sempre bom lembrar que os serviços de pagamento eles podem ser prestados também por instituições financeiras, né? Então, o que eu quero dizer os bancos tradicionais, instituições financeiras, elas também podem fazer o que a instituição de pagamento faz, como sempre fizeram, mas além disso, elas podem conceder o empréstimo, tá? Vamos para mais um pouco de conceito. E agora falando de arranjo, tá? Que aqui é o outro tema importante desse nosso painel de hoje. Falando de arranjo, o que é isso, né? Arranjo de pagamento. Arranjos são regras e procedimentos que disciplinam, que regem a prestação de serviços de pagamento para o público, tá? Então, para ficar super mais fácil de entender e tangibilizar, a Visa, né, a bandeira Visa, a bandeira Mastercard, são arranjos de pagamento, né? São regras, né? São procedimentos que essas empresas, né, multinacionais, das maiores do mundo, criaram, onde estabeleceram quais são, né, os relacionamentos entre o emissor do cartão, né, a credenciadora, que a gente já falou, o lojista, quais devem ser as regras para um banco emitir um cartão com aquela bandeira, né, do arranjo Visa, quais são as regras para uma credenciadora poder habilitar e permitir que uma loja, né, aceite cartões daquela bandeira. E, então, são regras de segurança, né? Também, além de regras de procedimento, são regras importantes de critérios mínimos de segurança, tanto segurança em termos de vazamento, por exemplo, de dados, né, bancários, financeiros, quanto seguranças em termos de prevenção a crimes financeiros. Então, a bandeira, o arranjo de pagamento, ele exige que os players que fazem parte dessa cadeia dele, desse arranjo de pagamento dele, sigam essas regras e cumpram critérios mínimos de segurança, de compliance, de estrutura suficiente para ter processos e controle e pessoas especialistas na prevenção a crime financeiro, a lavagem de dinheiro. E por que isso é tão importante, né? Porque imagine a força da marca, né, de um arranjo. Para que a gente consiga ter uma bandeira Visa, uma bandeira Master, no mundo inteiro, sendo aceita, e aquela loja, aquele estabelecimento, seja em qualquer lugar do mundo, ele se sentir seguro em aceitar aquele cartão pelo fato de ter aquele símbolo, é muita responsabilidade, né? E o que esse arranjo tem no fim do dia, de ativos no seu balanço, a gente sempre fala isso, é uma marca, é um brand, né? Ele não tem imóveis no ativo, né? A Visa, a Master, o que eles têm é uma marca muito valiosa, e ela é valiosa porque todas essas regras, essas condições, esses critérios são cumpridos pelos players que fazem parte desse arranjo. Quando não é cumprido, estabelecem-se multas, a depender do nível desse descumprimento, que são gradativas, até mesmo o descadastramento, né? Seja do banco, que não pode mais emitir cartões com aquela bandeira, seja da credenciadora, que não pode mais processar, né, e nem habilitar lojas a aceitar cartão com aquela bandeira, e aí você tem a manutenção da saúde financeira dentro desse arranjo, dentro desse sistema, desse conjunto de regras. Tá? E entre essas regras, como eu disse, tem também, além das questões de segurança, tem os prazos de liquidação. Então, é ali que
se colocam as regras para o prazo. A loja, quando ela vende um produto e aceita receber o pagamento por cartão de crédito, a gente vai lá e compra com o cartão de crédito, a loja vai receber em D mais 30, por exemplo, né? E ela já sabe disso, ela já se planeja, e é assim que funciona a regra do arranjo. Se for com cartão de débito, vai receber em D mais 1, ou seja, mais um dia, né? Um dia após a compra, após a venda. Então, tudo isso são regras que formam o arranjo de pagamento, né? Além disso, quando a gente fala do instituidor do arranjo, né? Então, quem é o instituidor do arranjo? É a empresa que cria as regras, né? Então, geralmente, um bom exemplo de arranjo também que a gente tem no Brasil, recente, que eu já falei aqui, que foi um case de sucesso de adesão, é o Pix. O Pix é um arranjo de pagamento cujo instituidor, o criador desse arranjo, criou as regras e é responsável pela fiscalização e pela manutenção da saúde dentro desse arranjo, né, da saúde financeira e de qualidade de transações, é o Banco Central. O Banco Central foi, neste caso, o instituidor do arranjo PIX. Tá? Instrumento de pagamento. Ele é o dispositivo utilizado para comprar. Então, aí a gente está falando do cartão, do boleto. A gente tem cartão de crédito, a gente tem cartão de débito, a gente tem o boleto, que é uma jabuticaba brasileira, né? O boleto é ainda muito usado no Brasil, apesar da queda aí que vem, a gente vê a redução com a chegada do Pix, do boleto, mas ainda há muitos nichos de mercado que usa bastante boleto. O telefone celular, sem dúvida, passou a ser um instrumento de pagamento, e aí a beleza, né, da tecnologia, né? Porque pensar que há 5 anos atrás, né, 5 anos atrás, antes da pandemia, não se falava em sair na rua com o celular na mão e você ia conseguir pagar tudo, né? Não precisava sair com bolsa, não precisa mais sair com carteira. Isso é, de fato, uma revolução relevante em termos de como a gente se relaciona com o dinheiro, né? Cashless, sem o contato mesmo com as notas, cada vez mais, e isso tudo foi possível por conta de tantas fintechs, de tanta tecnologia atrelada, né, à maneira com que a gente se relaciona com os meios de pagamento, tá? Conta de pagamento, a gente já falou aqui, então, onde a gente pode colocar um saldo, onde a gente pode fazer uma transferência de valores, e a gente fala cash in, cash out, onde a gente, então, a gente pode depositar, como a gente pode sacar. As contas de pagamento são as contas das instituições de pagamento. A gente também pode falar um pouquinho aqui, só para não cansar vocês com tantos conceitos, mas a gente pode falar um pouco aqui sobre subcredenciadora. Quem é a subcredenciadora? Geralmente, a subcredenciadora, ela é uma cliente da credenciadora, ela não gerencia diretamente a conta, mas ela habilita os estabelecimentos comerciais e, na liquidação, ela não recebe os valores diretamente. Então, na verdade, a subcredenciadora, que também tem um papel importante na democratização, ela consegue capilarizar melhor o Brasil em termos de conseguir distribuir maquininhas para as lojas, onde muitas vezes as grandes credenciadoras não chegariam, comercialmente falando, até pela sua estratégia, ou até pela sua capacidade de capilaridade e pelo conhecimento regional de cada um dos lugares do Brasil. Então, a gente começa a ver outros players do mercado, então outras instituições fazendo esse papel que uma credenciadora tem de habilitar que o lojista venda aceitando cartão de crédito. Você vê subcredenciadoras ao redor do Brasil fazendo esse papel, atreladas à credenciadora ali maior e que é regulada pelo Banco Central. As registradoras também são entidades importantes para a gente falar aqui. São elas que estão autorizadas a operar pelo Banco Central e elas são responsáveis por registrar todos os valores de vendas de cartão de crédito, de débito, de maquininha online física do Brasil.
Antigamente, esses registros dessas vendas ficavam muito concentrados nas credenciadoras, que a gente falou aqui. Hoje em dia, está tudo muito centralizado na registradora, precisa estar lá, porque o Banco Central entende que precisa ser democrático o processo todo e que quanto mais créditos lojistas tiverem, melhor, e, portanto, esses dados que são do lojistas, né, que não são das credenciadoras, não são dos bancos, essa inversão, né, da titularidade dos dados é algo que o Banco Central tem trazido muito forte nessa agenda também, onde todos os dados da loja, quanto eu vendi, com qual cartão, qual é o prazo da liquidação, né, para quem eu vendi, toda essa lista de informações, o lojista tem que ter com muita facilidade o acesso para que ele possa procurar uma antecipação desse crédito no mercado, para que ele possa buscar o empréstimo com base nesses valores que ele tem a receber de uma maneira mais democrática. Então, também acho interessante trazer um pouco essas mudanças que o regulador fez em termos de estrutura, né, de registros e de players do mercado para trazer mais democratização. Falando de uma evolução, pensando numa timeline aí de dados e de marcos regulatórios, na verdade, no mercado de pagamentos, né, no Brasil, a verdade é que antes de 2010 a gente tinha uma concentração também, né, no mercado de pagamentos grande. A gente tinha as duas maiores credenciadoras, de fato, né, Rede e Visa, onde a gente, portanto, quando a gente passava um cartão antes de 2010 em uma maquininha, numa loja, ou a gente estava diante de uma maquininha da Rede, ou da Cielo, ou até da GetNet. Tá? Em 2010, houve uma quebra dessa concentração, quando o CAD, então, interferiu, então, exigindo, né, a abertura desse mercado de pagamentos. E aí a gente começa a ver o mercado realmente se abrindo para outros entrantes, né? Em 2011, a gente teve a criação da Elo, que foi a primeira bandeira brasileira, né, efetivamente, que entrou no Brasil. Então, a gente está falando de 2011, há 12 anos atrás, mas foi um marco importante, porque antes a gente tinha, de fato, as bandeiras que são as maiores do mundo apenas, e aí a Elo entrou também e tem um papel importante aí na democratização também nesse mercado. Em 2013, finalmente, acontece o marco legal que regula o sistema de pagamentos brasileiros. Então, há 10 anos atrás, a gente teve a Lei 12.865, que regulamentou, portanto, esse mercado de pagamentos. Porque antes disso, as regras seguidas eram das bandeiras. Eram as regras da Visa, as regras da Master, e não tinha ainda nenhuma norma aqui no país que dissesse o que é a instituição de pagamento. Foi aí, em 2013, que se identificou, que se denominou, que se conceituou cada um desses players que a gente está falando aqui, tanto instituição de pagamento quanto arranjo, para que ficasse claro quais eram as obrigações, os direitos de cada um deles e o limite de atuação também, né? Em 2013, a gente começa a ter regulamentação a 3680, a 3682 e 3683, que são circulares do Banco Central, onde começam a regulamentar melhor, né? Primeiro se cria a instituição e depois as outras resoluções vieram no sentido de regulamentar, de trazer bastante clareza, né? Como elas deveriam, por exemplo, cadastrar os seus clientes, quais eram as regras para isso, as regras de segurança, assim como os bancos têm, também começaram a ser aplicadas de maneira expressa, né, para todas elas, para IP, para arranjo. E em 2015, por exemplo, a gente também teve regras relacionadas à interoperabilidade. Então, quanto mais entrantes no sistema financeiro a gente tem, e eu acho que de manhã, né,
quando se falou bastante aqui de Open Bank, também se fala de interoperabilidade, a importância entre várias empresas, né, do setor financeiro conseguirem se conectar, né, elas precisam se conectar para poder prestar um serviço interoperável, né? E também, eu acho que o Marcelo Tassi falou disso, a descentralização é necessária, e para isso a interoperabilidade é importante, ou seja, as empresas, os bancos, as fintechs não podem ficar isoladas dentro do seu próprio sistema. A gente agora começa a ver a necessidade de tudo se conversar, né? Do cliente poder transitar muito bem entre um banco e outro, seus dados poderem fluir muito bem entre uma instituição e outra, para que ele escolha o melhor serviço, o melhor produto financeiro, a melhor taxa para ele, a melhor prazo, né, para pagamento. De novo, sejamos nós, pessoas físicas, ou as lojas e os estabelecimentos comerciais. A agenda BC Hashtag aconteceu em 2016, que eu já comentei aqui. Ela foi a primeira vez que o Banco Central trouxe para o público, de maneira muito clara e expressa, o que ele, de fato, tem buscado e ia buscar a partir dali, a partir de 2016, com as normas e com todas as iniciativas dele, ele vem cumprindo isso desde 2016, o regulador. Então, a agenda BC Hashtag, ela tem pilares muito claros, que é mais cidadania financeira, legislação mais moderna, mais tecnologia e facilidade para esse consumidor de serviço financeiro, um sistema financeiro nacional mais eficiente, menos burocrático, menos pesado, o crédito mais barato, a educação financeira, e aí, de novo, falando da iniciativa da Abrão Filho aqui, a gente poder ter canais, né, nós especialistas, a gente poder compartilhar o que a gente sabe, o que a gente aprende, aquilo que a gente trabalha com o máximo de pessoas possível, é importante para que o consumidor entenda o que está sendo oferecido, né? Para que ele entenda o que está sendo, o que ele deve fazer ou não fazer em termos de contratação de serviço, como ele consegue um crédito mais barato, qual é a diferença e as vantagens e as desvantagens de cada tipo de crédito. Então, é uma agenda muito interessante, eu sou super entusiasta dessa agenda do Banco Central, porque ela tem um propósito, né? E eu, particularmente, sou movida muito a propósito. Então, eu acho que o propósito é de a gente elevar o nível de desenvolvimento e até de dignidade financeira no país, tá? Em 2018, a 3885, a circular, ela alterou a regulamentação que se refere ao pedido de autorização de IPs. Porque o que acontece é que para que uma instituição de pagamento funcione, né, o regulador, no início, ele deixou muito livre, né, que enquanto essas instituições não atingissem determinado volume relevante de transações em valor, em reais, ela poderia processar os pagamentos, poderia operar sem a necessidade de uma autorização prévia do regulador. E isso foi uma decisão importante para fomentar e estimular que essas empresas, ainda que pequenas, ainda que sem um investimento, ainda sem ter condições para ter um peso ali de estrutura robusta, ela pudesse pelo menos iniciar, né, a prestação dos seus serviços, justamente para poder fomentar essa competitividade e trazer mais tecnologia para o serviço financeiro. Então, o regulador ele vai mexendo nessa volumetria para poder dar mais liberdade e, ao mesmo tempo, quando ele enxerga que já temos muitos players com uma volumetria muito grande, é aí que se mostra o risco financeiro. Então, se a volumetria, ou seja, se o volume de transações daquela instituição de pagamento é alto o suficiente para ter um risco, é necessário pedir a autorização para funcionamento no Banco Central. Tá? Então, essas regras, elas também vieram do regulador de maneira muito clara, fazendo com que as IPs tivessem liberdade de começar, de escalar até chegar no nível onde ela precisa pedir o blessing do regulador, sim, a autorização, porque a partir dali já significa que ela mudou de patamar em termos de nível de risco e quantidade de clientes que ela atinge, né? E aí as regras de compliance, as áreas,
precisam ficar mais robustas, compatível, né, com o tamanho do seu risco, obviamente, de cada player. Em 2020, a gente teve a circular 3978, que justamente fala da regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro. E na 3978, na verdade, já existiam regras, né, que falavam de prevenção a crimes financeiros, mas a 3978 ela deixou muito claro que as IPs também estão regidas, elas devem obedecer desde sempre a essa norma. Por quê? Lavagem de dinheiro e crime financeiro é algo muito sério, obviamente. Então, a gente sempre fala que a tecnologia ela é incrível, ela é disruptiva, ela traz velocidade, ela traz agilidade, modernidade, conveniência, mas quando a gente fala de dinheiro, não podemos esquecer da segurança. Não podemos esquecer que a gente está falando de algo muito sério e que precisa ser olhado com cuidado, né? Então, a fraude, um eventual vazamento de dados prejudicaria absurdamente os clientes. Então, essas instituições têm que ter realmente sempre um mindset mais elevado em termos de segurança, de compliance, pensando, como o Marcelo Tassi falou aqui também, pensando sempre no cliente, né? O customer centric, né? Com um banco não pode ser diferente, né? Não é só, né, no serviço que a gente do dia a dia, aquele produto que a gente compra na internet, que a gente tem mais clareza que aquele serviço precisa atender melhor as minhas expectativas, o prazo de entrega. Banco também, instituição financeira também, instituição de pagamento também, precisa ter o cliente no centro. E a gente tem visto que fintechs que são mais recentes, que colocam o cliente no centro, elas têm tido muito sucesso, têm crescido muito e têm sido fenômenos. Por quê? Porque prestam muita atenção na necessidade do cliente, né? E na segurança. Então, falando de PLD, além disso, o Brasil só consegue subir lá para o Clube dos Ricos, né, que é a OCDE, se a gente, no dia que a gente conseguir provar que é um país que a lavagem de dinheiro já é combatida de maneira realmente séria. E, infelizmente, a gente sabe que, por enquanto, o Brasil não tem uma fama boa quando fala de lavagem de dinheiro, de crime de lavagem de dinheiro. Então, todas as instituições financeiras e fintechs e IPs, arranjos, precisam mesmo estar atentos para que a gente consiga trazer o Brasil para perto dos países desenvolvidos nisso também, né? Nesse combate ao crime financeiro. Depois a gente teve agora não, já há 3 anos atrás, em 2020, o Open Banking. Então, o regulador ele trouxe o Open Banking 2020. Em fevereiro, antes do Open Banking, a gente teve o Pix, com todo o sucesso que foi o Pix. A gente poderia ficar uma tarde inteira falando de Pix, mas, enfim, já foi um marco importantíssimo em termos de trazer milhões de pessoas desbancarizadas para dentro do sistema financeiro. O Pix fez isso. Então, pessoas que antes do Pix nunca tinham realmente feito uma transação financeira online na vida, só tinha, né, trocado dinheiro físico com nota, passou a fazer isso por conta do Pix e que coincidiu, obviamente, com a pandemia. Então, um sucesso absoluto que nocauteou a TED, por exemplo. A gente nem vê mais TED por aí, né? É raríssimo. Só em valores muito altos e etc. Então, a gente depois o Open Banking, que já foi super bem falado aqui hoje. Em outubro de 2020, o Sandbox regulatório pelo Banco Central. O Banco Central, quando ele traz o Sandbox, é quando ele permite que empresas tragam inovação para dentro de um laboratório que ele mesmo acompanha aquela inovação, de modo a estimular que esse teste de um produto novo, com muita tecnologia, aconteça, logicamente, para uma porcentagem pequena de clientes, porque não deixa de ser, né, um produto que vai ser testado, mas com o regulador por perto, com as condições mínimas regulatórias sendo observadas. E isso é bem interessante, porque laboratório sandbox acontece em países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, e é muito bacana que o Brasil esteja na lista de um dos reguladores que mais incentiva
esse tipo de experimentação e, saindo dali, testado e aprovado, digamos, esse produto tecnológico, você já tem mais um produto inovador podendo ser escalado no mercado, já com autorização do próprio Banco Central. E em março de 2021, o iniciador de pagamento, que a gente já falou aqui, então, com tudo esses marcos regulatórios que eu falei aqui, de maneira muito resumida, obviamente, o que a gente percebe é uma democratização financeira, um incentivo à inclusão financeira, trazido pela tecnologia que as fintechs são extremamente protagonistas, têm sido muito protagonistas nesse cenário. Então, como as IPs e os arranjos, as SCDs também, existem outras fintechs aí, mas nesse painel a gente explorou mais as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento. E aí, Paulo? Muito bom, Mariesca. Obrigado aí pelas explicações. Eu acho que é muito conteúdo, né? Muito denso. Mas quem está nesse mercado e precisa entender bem, eu acho que teve muita coisa boa. E para quem não está no mercado e precisa, de alguma forma, se relacionar com esse mercado, ou até mesmo quer, né, criar uma startup, inovar, trabalhar com isso, é importantíssimo conhecer todos esses conceitos. Entender essa cadeia é também uma forma de você saber lidar com cada um dos agentes. Agora, com certeza, quem assistiu essa palestra sabe qual é o papel, né, de cada um deles. E se não sabe ainda com detalhes, sabe que tem pelo menos uma diferença entre cada um deles. E vai se aprofundar mais, vai correr atrás. E eu também estou disponível, né, à disposição, no escritório, no LinkedIn, para tirar dúvidas, porque é um assunto que eu gosto e, como eu disse, acho importante, né, a gente tornar ele mais didático e mais fácil, né? Não precisa ser tão difícil também, não precisa. Né? As pessoas têm que ter acesso, né, a essa informação. E, claro, quem não sabe o detalhe pode ir atrás de especialistas. Claro. Tem uma pergunta aqui já do público, né? Você acredita que as bandeiras que temos hoje disponíveis no mercado em massa são um monopólio? Acho que monopólio não seria, mas é uma grande concentração no mercado? É uma pergunta interessante, boa. Ainda há uma concentração, né? Há espaço para novas bandeiras, novos arranjos, sem dúvida nenhuma. Mas, de fato, também, por outro lado, não é simples criar um conjunto de regras, né, e procedimentos e conseguir trazer para dentro desse conjunto de regras e procedimentos todos os players ligados a ele. Então, o que eu quero dizer, pensemos quanto tempo levou, né, Visa, Master, para conseguir realmente, né, trazer para dentro do seu próprio arranjo, do seu sistema, praticamente todos os lugares mais importantes do mundo. Então, não é tão simples, mas, por outro lado, vale lembrar, por conta dessa pergunta, acho legal falar que os exemplos que eu dei foram de arranjos de pagamento abertos, ou seja, onde todo e qualquer cliente que tem um cartão com aquela bandeira pode passar em qualquer estabelecimento, como eu disse, em qualquer lugar do mundo. Existem arranjos que eles estão dentro de um marketplace, por exemplo. Você pode ter um arranjo de pagamento dentro do Mercado Livre, por exemplo. Ali também é um arranjo, só que é fechado. Ou seja, as regras que valem para aceitar pagamento, que valem para negar um pagamento, elas valem somente para aquele ambiente, para aquele marketplace. Então, nesse sentido, hoje em dia, a gente pode dizer que já existem muitos arranjos de pagamento fechados e acredito que a gente, seguindo na linha da agenda do Banco Central, a gente sim vai ter tanto bandeiras e arranjos de pagamento abertos mais pulverizados quanto os fechados também. Porque a grande complexidade é que não basta você lançar o arranjo, né? Assim como, por exemplo, essas plataformas de aplicativo de transporte, não adianta você ter só o cliente, você tem que ter o motorista. Exatamente, o ecossistema, né? Então, você tem que ter um custo de entrada que é muito grande. Muito relevante. E aí você mencionou, né, plataformas, arranjos fechados, como o Mercado Livre, que, se você for pensar, hoje a gente já vê alguns deles começam fechado
E depois abre. Depois abre, exatamente, né? Perfeito. Esse é um movimento talvez mais fácil de se criar a base, né? Exatamente. Começa fechado justamente porque para conhecer melhor esse cliente, para entender melhor como, né? Porque é ali que eles dominam mais o comportamento desse cliente e do lojista, mas depois, a partir do momento que eles se sentem já seguros e dominam bem esse arranjo fechado, eles podem abrir. Portanto, isso significa que um cliente que tenha, né, um cartão com uma bandeira do Mercado Pago, Mercado Livre, dando exemplo aqui, ele pode usar além, né, em outro estabelecimento, que não necessariamente só no ambiente do Mercado Livre. Essa é uma tendência muito grande daqui para frente, porque isso segue a tendência dos bancos personalizados, né? Dos bancos que começam nichados e depois você tem o seu cartão para ir usando, enfim, onde achar que deve. O arranjo de pagamento, ele pode ser usado como uma forma de promover as pequenas empresas? Se ele pode ser eu acho que, de alguma maneira, sim. Quando a gente fala, por exemplo, do fechado, nesse exemplo que a gente deu agora, sim, porque é uma maneira de estimular que aquelas empresas, tanto as que estão dentro de um ecossistema de arranjo fechado, elas podem passar a aceitar mais meios de pagamento daquele arranjo fechado, então você incentiva as pequenas empresas, como também você começa a ter a possibilidade de fintechs, que não são tão grandes, também criar o seu próprio arranjo. Então, acredito que sim. Esse exemplo até me fez lembrar de algumas iniciativas públicas, e algumas até privadas, em comunidades não tecnológicas, não no sentido da fintech originalmente, de você criar meio que uma moeda local de pagamento, né? Já vemos isso em favelas, já vemos isso em prefeituras. É uma forma de arranjo de pagamento. Não deixa de ser. Não deixa de ser, que inclusive pode evoluir depois para algo maior, né? Exatamente. Sendo regras de procedimentos, de prazo de liquidação, ou seja, quando é que depois da venda eu efetivamente vou receber este valor. Você tendo esses ingredientes, regras de segurança, a gente está falando de um arranjo, são um conjunto de regras e que as pessoas aceitam e conhecem essas regras, aceitam e usam. O Banco Central se responsabiliza sobre os assuntos tanto dos IPs quanto dos arranjos? Com certeza, ele é o órgão regulador, né, da instituição de pagamento. Mas se deu problema, ele tem que arcar com alguma coisa? Então, na verdade, ele é o regulador, né? O responsável são as próprias instituições de pagamento e os arranjos, né? Por exemplo, uma indenização para um cliente que foi prejudicado, é a própria IP que deve arcar com isso. Aí vai depender de qual foi a falha, né? Quem foi responsável pela falha na cadeia, porque, como eu comentei, dá para ver que tem uma cadeia, né, de players até chegar lá no cliente final. Mas o regulador, ele na verdade, ele penaliza, né, aquela instituição que prejudicar o seu cliente e não tomar a medida correta, por exemplo, de indenizá-lo ou de corrigir o erro. Ele é o fiscalizador. E pode chegar até nos próprios sócios, né? Com certeza. Nos executivos e tudo mais. Sim, nos diretores que são responsáveis e que têm o nome junto ao Banco Central, CPF, indicado como responsáveis. Sim, as pessoas físicas também podem responder, a depender da gravidade dessa falha, do processo administrativo que pode se instaurar, se abrir, sim, com certeza. O pessoal que está chegando agora, pode mandar pergunta aqui, a Mariska está respondendo, sabe tudo aqui sobre o tema, a gente tem mais pergunta aqui, ó. Segurança dos arranjos. É parecida com a anterior, mas eu acho que vai um pouco além, né? São de responsabilidade do Banco Central ou da própria administradora? Então, como eu disse, a responsabilidade em garantir segurança, né, são de todos os envolvidos. O arranjo, ele dita as regras que devem ser cumpridas, né, por quem presta o serviço, e o Banco Central, ele fiscaliza, ele monitora, ele regula e ele faz visitas, tá? Assim, ele pode fazer visitas físicas, se ele quiser, a critério dele, quando e como quiser, ele faz, e não é tão raro não, tá? É óbvio que ele vai chamar atenção para ele
geralmente ele prioriza as volumetrias muito altas, porque tem um risco ali significativo, ou aquelas que ele percebe que tem mais reclamação, de fato, do consumidor, que está com um aumento crescente de reclamação daquela instituição. Levanta lá uma luzinha amarela e vermelha para ele, e ele pode fazer tanto enviar notificações com prazo para correção, né, de falhas, como umas visitas, como visita física também. Tá? Legal, legal. Ó, a interação não para aqui. O Pix, como arranjo de pagamento, tem previsão de estar dentro das registradoras? O Pix, como arranjo de pagamento, tem previsão. Esse é um assunto que ainda não está, ainda não foi, ainda não aconteceu, mas provavelmente, eu acho que é um caminho normal, porque nas registradoras, de fato, estão todos por enquanto, são todas as informações sobre cartão. Quando a gente fala de Pix, a gente fala de SPI, que já existe um sistema para o Pix, que é o Sistema de Pagamento Instantâneo. E lá, os registros estão muito bem endereçados também, entendeu? Como o que eu falei para as registradoras no mundo do cartão, né? De tudo que é vendido por cartão estão nas registradoras. E no SPI, que é um sistema de pagamento instantâneo, a gente tem também o registro de tudo que é feito via Pix, tá? Me corrija se eu estiver errado, tá? Eu entendo que na origem das registradoras e do registro, isso fazia muito necessário porque tinha uma defasagem entre o início da transação, né, de quem fazia e depois o registro do outro lado da transação. Quando o Pix ele se torna instantâneo, isso é feito automático, né? E aí não precisaria da registradora. Esse é um ponto importante. A liquidação do Pix é instantânea, como o próprio nome diz. Ela acontece 24/7, então você não tem esse descasamento entre, como eu comentei, entre o dia da venda até o dia do recebimento. E, portanto, também não tem a oportunidade, por enquanto, tá? Mas o Pix vai evoluir. Talvez a pergunta também seja por isso. O Pix daqui a pouco vai ter o Pix sacado, o Pix recorrente, aí a gente pode também já começar a ir numa linha de complexidade maior do Pix. Mas, por enquanto, o seu raciocínio está perfeito, Paulo. É instantâneo, então você não tem a necessidade de uma registradora com uma preocupação do descasamento entre a data da venda, a data da liquidação e as oportunidades de antecipar esse crédito. Porque tem muita loja que fala, tá bom, eu vou receber 10 mil reais daqui 30 dias, mas eu preciso hoje, então pode cobrar uma taxa, mas me antecipe, né, esse valor. Então, não é o que acontece no Pix hoje. Então, assim, a evolução pode se tornar necessária, mas o Pix instantâneo, como ele é hoje, não precisaria disso. Mas em termos de segurança, vale dizer que, imagina, né, o regulador sendo o próprio instituidor do Pix, ele tem um sistema de registro que chama DICT. Existe um diretório técnico onde estão registradas todas as transações de Pix do Brasil, e que é seguro e que ele se preocupa que tudo fique extremamente documentado ali, né? Então, legal. E qual é o diferencial nos arranjos financeiros? O que diferencia? Entre um e outro. Na verdade, assim, quando a gente fala de arranjos abertos, quanto maior a aceitação, né? Quanto mais capilaridade ele tiver quando a gente fala de aberto, melhor ele é. Então, uma bandeira. Por isso que Visa e Master são as maiores do que todas as outras que existem no mundo afora. Porque elas conseguiram alcançar o mundo todo. Então, acho que o maior diferencial que um arranjo pode ter quando ele é aberto é ele conseguir alcançar um maior número e tipos de lojas e de estabelecimentos e regiões. Quando a gente fala de fechado, eu acredito que seja segurança, né, um diferencial muito grande, e liquidação, ser agressivo, né, em poder ser o mais rápido possível em girar aí esse fluxo dentro do sistema, né? Então, também seria um diferencial quando a gente pensa em democratização, num país que precisa de crédito. E saber que você vai poder usar aquele dinheiro que você recebeu quanto antes e aonde você precisa. Exato. Né? Aí é uma opinião, né? A gente está falando aqui até um pouco de business dentro de arranjo, mas como produto, eu imagino que seria essa uma vantagem. Assim. Essa questão você falou da Visa, né, da Mastercard, concentração e tudo mais. Quando mudou a regra da maquininha, em que agora você tem uma concorrência, você não tem a maquininha específica de cada um, isso também mudou um pouco esse modelo, né? Com certeza, era concentrado, né? A gente ia no restaurante,
Qual que é o seu cartão? Peraí, Master, não, eu tô com a maquininha da Visa, deixa eu ir lá pegar. Ou, às vezes, o lugar fala, não aceito Visa. Aí eu falo, ixi, então não vou ter que pagar, se você não pagar com dinheiro. Então, com certeza mudou. Então, o que existia era uma exclusividade. Existia uma exclusividade da bandeira Visa ali, na época, VisaNet, com a Cielo, existia uma exclusividade da Master com a rede. E é o que eu falei, não é? Porque era assim que era mesmo. Era um mercado ainda muito enxuto, estava começando, não tinha como ser diferente naquele início. Mas, nossa, isso trouxe muito mais democratização e competição, né? Entre custos mais baixos. Os players, custos mais baixos para o lojista, né? Exatamente. A gente falou muito até hoje mais cedo sobre a proteção de dados, a preocupação com o OpenAI, com o Open Bank, tudo isso de proteção de dados. Com relação à proteção de dados nos arranjos de pagamento, existe uma proteção? Como é que é feito isso? Então, legal a pergunta também, porque é isso. As bandeiras, os arranjos sempre foram muito rigorosos com a questão de exigências mínimas de vazamento de dados, ou de registro, ou de segurança. Então, por isso que eu comentei, para que um arranjo de pagamento, uma bandeira, ela habilite uma credenciadora, né, a dizer, você, empresa, está pronta para ser meu cliente e processar cartões com a minha bandeira, você precisa ter esse tipo de procedimento, essa quantidade de pessoas monitorando as transações. Então, precisa ter grana mesmo para investir em compliance. E é por isso que você não consegue ter tantas credenciadoras. E aí eu até comentei sobre a SUB. Porque, de fato, sim, muito protegido os dados que estão ali e, portanto, é necessário que você tenha empresas com uma certa disponibilidade de investimento na tecnologia para isso, na segurança cibernética, na segurança da prevenção contra crimes e monitoramento dessas transações. Então, sim, existe e posso dizer que neste cenário de arranjo, não é mar aberto, né? Porque você acaba tendo, como eu disse, um ecossistema muito vigiado. Então, lógico que tem falhas, lógico que acontecem problemas, mas, de fato, uma preocupação com proteção de dados, ainda mais sendo empresas que já nasceram com esse viés cultural, que são empresas dos Estados Unidos, que tem muito essa coisa de prevenção à lavagem de dinheiro já como cultura. Eu acho que os arranjos, mesmo nós, brasileiros, já trazem consigo, e o regulador, o Banco Central, acompanha essa agenda de proteção de dados e de crimes, então, contra crimes também. Essa questão da lavagem de dinheiro, que você mencionou bastante, ela não é um problema só, o pessoal acha, do crime do colarinho branco. Isso está impactando a violência, né? Aumento de regiões conflagradas e tudo mais, porque aquele dinheiro ele circula através da lavagem de dinheiro. Como o próprio nome diz, né? A origem é ilícita, mas quando você coloca ele sem o cuidado de entender de onde vem a origem, dentro de um player, de um sistema financeiro, você lava, né, esse valor, ou seja, você dá uma aparência de que ele é lícito e ele não é. Então, todos nós que atuamos, todas as empresas que atuam, né, nesse segmento, tem que ter, sim, um olhar atento para combater, porque isso é ruim para o Brasil como um todo, para a população, para a sociedade, né? E tem a questão da sonegação e lavageiro, que são temas diferentes. Podem estar completamente diferentes. Podem estar até conectados, mas não são... Não necessariamente. Então, por isso que é complexo. Então, você tem tanto um crime de lavagem de dinheiro, como você pode ter uma fraude efetiva num arranjo, né? Você pode ter um desvio, você pode ter uma invasão, né? Então, são vários tipos aí de fraudes ou de crimes financeiros que podem acontecer e, portanto, é muito importante a gente ter esse olhar, né? Legal. O tempo está acabando aqui, o tema é muito bacana, muito complexo, né? Muito conhecimento. Então, deixa seu recado final e também contato aqui para o pessoal que quiser se aprofundar mais, como é que te encontra? Obrigada mais uma vez, Abrão Filho, Paulo. Muito legal estar aqui hoje. Sim, é um tema que ele é né, denso, mas a ideia é a gente tentar trazer mais informação, quanto mais pessoas, né, estiverem com a gente, com a consciência de que, primeiro, o Brasil está cada vez mais avançando, né, numa agenda de democratização financeira, com todas essas novidades que a gente tem visto, com o PIX, com o Open Banking, com as fintechs, para trazer inclusão financeira, para trazer dignidade financeira, e que essa iniciativa como a Abrão Filho fez hoje,
gostaria de ver mais e podem contar comigo. Lá no escritório a gente está à disposição, né, no Viseu Advogados, para falarmos sobre esses temas aí personalizado para cada um que precisar. E também estou no LinkedIn, à disposição para a gente continuar esse papo aqui tão legal. Muito bom. Obrigada. Muito obrigado.